Ei, pessoas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Luciane Mota, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente faz um estudo mais aprofundado sobre as realidades do mundo espiritual, sobre a vida além da morte, essa vida no mundo espiritual, sobre reforma íntima. Mas para que isso tudo? Para que a gente aprenda a construir em nós uma cultura de paz. Então, a ideia aqui é estudar os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos dos grandes mestres, para que a gente possa aplicar na nossa vida no dia a dia, para que isso nos torne pessoas melhores, para que a gente se lembre o tempo inteiro o que que nós estamos fazendo aqui na Terra. Então, tem tanto conhecimento e para que eu tenha essa disciplina de estudar todos os dias, eu vim aqui e me comprometi para gravar para vocês todos os dias, mas deixando claro que eu venho aqui sempre como uma aprendiz. Nunca como aquela que sabe muito, nunca como aquela que é dona da última palavra. Eu venho aqui compartilhar com vocês as minhas impressões e adoro também aprender com vocês o que que vocês pensam a respeito. Acho que é sempre uma troca. E, enfim, vamos estudar, né? E hoje nós vamos estudar o livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado pelo Chico Xavier, ditado pelo Emmanuel, e da coleção Fonte Viva. E essa é uma coleção que estuda um versículo do Evangelho e Emmanuel vai lá e faz uma reflexão a respeito de como a gente pode aplicar o Evangelho no nosso dia a dia. Porque o Evangelho, se a gente parar para pensar, ele é um guia seguro de como ter uma vida reta, uma vida boa. Mas é difícil colocar em prática, né? Então vamos lá. Lição 27, negócios. Quem não aqui na Terra fica preocupada com o trabalho, com o dinheiro, com pagar as contas, enfim. Vamos ver o que que Emmanuel fala a respeito. Vamos ver o que que Jesus fala a respeito, né? E ele lhes disse: Por que me procuráveis? Não sabieis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Está no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 49. Ou seja, Jesus dando uma bronca, né? Que ele estava tomando conta dos negócios do pai dele. Ele estava cuidando primeiro da parte espiritual e não gostou de ter sido interrompido pelas pessoas. Jesus era firme, né? Ele era muito amoroso, muito gentil, mas era firme. O homem do mundo está sempre preocupado pelos negócios referentes aos seus interesses efêmeros. Alguns passam a existência inteira observando a cotação das bolsas. Absorvem-se outros nos estudos dos mercados. Os países têm negócios internos e externos. Nos serviços que lhe dizem respeito, utilizam-se maravilhosas atividades da inteligência. Entretanto, apesar de sua feição respeitável, quando legítimas, todos esses movimentos são precários e transitórios. As bolsas mais fortes sofrerão crises. O comércio do mundo é versátil e, por vezes, ingrato. São muito raros os homens que se consagram aos seus interesses eternos. Frequentemente lembram-se disso muito tarde, quando o corpo permanece a morrer. Só então quebram o esquecimento fatal. No entanto, a criatura humana deveria entender, na iluminação de si mesma, o melhor negócio da Terra, porquanto semelhante operação representa o interesse da providência divina a nosso respeito. Deus permitiu as transações no planeta para que aprendamos a fraternidade nas expressões da troca. Olha que legal isso. Deus permitiu as transações no planeta para que aprendamos a fraternidade nas expressões da troca. Deixou que se processassem os negócios terrenos, de modo a ensinar-nos através deles qual o maior de todos. Então, é uma maneira da gente aprender a trocar, de ser generoso uns com os outros. Eis porque o mestre nos fala claramente nas anotações de Lucas. Não sabieis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Pois é, e aí a gente fica, é claro que a gente está no mundo material, pagar as contas, viver essa experiência material é importante, mas tem uma outra passagem de Jesus também que fala: cuide primeiro das coisas de Deus, que o resto vos será dado por acréscimo. O quê? Primeiro a gente cuidar da nossa iluminação espiritual. Quando a gente está no nosso caminho, na nossa programação espiritual, o resto, que é a parte material, vem para acréscimo. Mas a gente se esquece, a gente fica tão preocupado. Não, que eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo. A gente acaba achando que a gente está aqui para nascer, crescer, se alimentar, fazer sexo, reproduzir, envelhecer e morrer. Então, para atender a gente, muitas vezes a gente acaba confundindo, achando que viver é cuidar das necessidades básicas, alimentação, sono, sexo, segurança. Enfim,
A gente está aqui para. Tem o porquê da gente estar aqui. Nós estamos aqui para evoluir, para crescer como espíritos. Quantas pessoas passam a vida inteira preocupando em negócio, em deixar uma herança para os seus filhos, mas poucos se preocupam em deixar um legado, algo que os filhos possam seguir, Então, assim, é uma questão de valores. O que que nós estamos dando importância? O que que é essencial? O que que é supérfluo? Cuide primeiro das coisas de Deus, que o resto vos será dado por acréscimo. As coisas de Deus são essenciais. O que que são as coisas de Deus? A nossa melhora, o nosso progresso, a nossa evolução. A gente tem que dar valor para as coisas materiais? Claro que tem. A gente está vivendo uma experiência material. Não dá para ser hipócrita e falar que dinheiro não é bom, que isso, aquilo. Não é. A ideia da gente viver aqui no mundo material é para a gente experimentar as coisas da matéria e, apesar de gostar dela, não ser escravos dela, mas para fazer bom uso de tudo. Mas daí é colocar ela como prioridade na nossa vida, como a meta para alcançar. A pessoa que vive sem propósito é uma pessoa muito vazia, me perdoe. Na minha opinião, né? Porque chega uma hora que vem o desafio da vida, a pessoa se perde. Quando ela se baseia somente nas coisas materiais, aí vem a vida, traz um revés, e a pessoa acha que a vida deixa de fazer sentido. Não é à toa. Hoje a gente está vivendo, graças a Deus, tem muita gente boa no mundo, acredito até que tem mais gente boa do que pessoas endurecidas. Tem muita gente espiritualizada, graças a Deus. Mas tem muita gente que está vivendo no materialismo, na confusão. A fé foi muito distorcida, por interesses pessoais daqueles que levam a fé ao problema. Não são as religiões, são os religiosos que usam as religiões como veículo de comunicação de massa para atender interesses pessoais seus, e isso deixa as pessoas mais céticas, acaba afastando as pessoas de Deus. E aí, o que que a gente vê hoje? Um número absurdo de suicídios, um número absurdo de pessoas com depressão, as pessoas desconectadas de si mesmo, da sua essência, do seu propósito. E quando a gente se desvia de quem nós somos, em essência, a nossa vida não vai para frente. Aí as pessoas falam assim, mas é muita dificuldade, é muito isso, é muito aquilo. Por quê? Porque a pessoa se desviou do seu propósito. Que quando nós, antes de vir aqui para a Terra, a gente tem um planejamento reencarnatório, assim, não um passo a passo minucioso, mas alguns marcos importantes na nossa vida, a gente já vem planejado. A gente vai vir com o corpo tal, e nós vamos ter tais doenças, nós vamos encontrar com tal pessoa em determinada idade, nós vamos no casar com, vamos nos casar com fulano, vamos ter tantos filhos, vou trazer esses espíritos aqui como meus filhos, para que eu possa vencer uma prova do passado, vou trabalhar assim. Então, o básico da nossa programação espiritual, a gente vem com ela aqui. E quando a gente está no caminho, o recurso material nunca falta, a não ser que a pobreza e a dificuldade seja uma prova que a gente pediu para passar. Mas geralmente, quando a gente está no nosso caminho, a dificuldade não falta. O problema é que a gente se desvia do nosso caminho. E quantos não se perdem por causa das coisas materiais, por causa do ouro? E, enfim, tem uma passagem na Bíblia também que fala do bezerro de ouro, que os judeus estavam achando que cultuar Deus era cultuar o bezerro de ouro. E não, a gente precisa de celebrações externas para cultuar Deus, a gente não precisa de ídolos. Às vezes é bom a gente ter uma imagem para manifestar a nossa fé, porque a nossa fé ainda é capenga, mas nós não necessitamos necessariamente, não é obrigatório, não é para a gente seguir uma coisa material, é para a gente buscar Deus dentro da gente, do nosso coração, da nossa essência. Aonde que está gravado as leis divinas? Está escrito no livro dos Espíritos, na consciência. Então é para a gente olhar para dentro, buscar Deus nessas coisas. E que a gente se ocupe aqui nessa vida de fazer o que é essencial. Trabalhar assim, ótimo. Alimentar, comer, dormir, fazer sexo, trabalhar, pagar contas. Sim, temos que fazer isso, mas a prioridade seja sempre o nosso crescimento espiritual, a nossa evolução e a nossa vontade de crescer intelectualmente e moralmente. Então é isso, espero que vocês gostem. Deixem aí seu like, adoro esse tema. Deixa aí seu like, deixe seu comentário, curta e comenta e compartilhe, mostre para o YouTube que esse vídeo é legal, que vale a pena chegar a outras pessoas. Vamos cuidar da nossa parte espiritual, que é isso que a gente está fazendo aqui, estudando, aprendendo, aperfeiçoando, crescendo.
Aqui foi uma validação dos espíritos, dos nossos mentores, que isso sim é o caminho certo para a gente fazer, nem que a gente dedique meia horinha do dia para cuidar das coisas de Deus, mas que a gente não desista de nós, que a gente tenha sempre, esteja sempre alimentando o Deus vivo dentro de cada um de nós. E como é que a gente faz isso? Estudando, praticando a caridade, amando e se aperfeiçoando. Então é isso. Um beijo, fiquem com Deus. Obrigado. Tchau, tchau.